Estamos começando mais um super vídeo aqui no estúdio do Valor Entrevista, e hoje com uma presença ilustre, Alexandre Galindo, aí dessa cidade maravilhosa, a cidade de Blumenau. Ele é comunicador, fotógrafo, tem uma experiência enorme nesse ramo de atuação que, para mim, é um dos melhores ramos do mundo, afinal de contas, quem não gosta de comunicação, sobretudo nos dias de hoje. Alexandre, seja bem-vindo ao Valor Entrevista, é um prazer te receber. Muito. Entrevistas descontraídas com grandes profissionais de Santa Catarina e do Brasil. Começa agora Valor Entrevista. Muito obrigado, Alain, pela oportunidade de estar aqui conhecendo você. A gente falava mais pelas redes sociais, né? Tanto é que descobri você pela rede social. E aí eu discuti, olhando assim, você falar, eu falei, rapaz, esse rapaz é do norte. E aí, gente, eu morei muitos anos em Boa Vista, Roraima, e sou pernambucano de nascimento, morei em Mato Grosso do Sul, Manaus, Belém. Primeira vez que eu vim em Blumenau, eu tinha 8 anos de idade, em 1973. Olha então, só. O meu amor por essa cidade já é antigo. E nos conhecemos muito por um acaso, né? Eu fiz um comentário numa postagem do Alain, o Alain respondeu e a gente abriu esse diálogo de comunicação. E estamos aqui depois de uns 2 ou 3 meses depois, a gente está aqui junto para jogar essa figurinha aqui com a tua audiência. Sensacional, cara. Eu te agradeço a tua presença, a tua participação aqui no Valor Entrevista. Nós que já temos 7 anos de trabalho, são mais de 1000 entrevistas realizadas. Passamos por esse período aí que eu sei que também tu gosta demais, que é o período da política. A gente vai falar disso depois, porque ele tem uma experiência enorme nesse segmento também. E a gente vem se consolidando aí como um canal que cresce a cada dia que passa aqui na nossa região. Qual é o tamanho do teu amor pela cidade de Blumenau, meu irmão? Cara, é muito grande. Tanto é que eu casei com uma moça que não é de Blumenau, mas foi adotada por Blumenau. Ela viveu aqui, se a memória não me falha, foram 32 anos. Olha aí. E aprove ao Senhor Deus Todo-Poderoso que ela se casasse comigo. E ela foi viver comigo lá em Roraima uma temporada. E desde 2019 nós estávamos nutrindo esse sonho de voltar para cá. E esse ano se concretizou. Você foi esperto, hein? Você casou com uma catarinense, né? Com a catarinense. Ela é nascida em Presidente Getúlio, morou muitos anos em Pomerode e mais de 30 anos em Blumenau. Uhum. Ô Alexandre, tu durante a tua vida aí, você está com 59 anos. Não parece, mas é 59. Corpinho de 20, né? Ô, quem me dera. Você jogou futebol? Você fez esporte, cara? Cara, eu jogava tênis em Recife e jogava futebol de praia de noite. Porque à noite, quando tinha a maré vazante, ficava aquela areiazinha compactada, então a gente jogava muito futebol à noite. Mas eu sempre gostei muito do tênis. Então tive problema no joelho que eu vim descobrir depois que foi por causa do tênis, porque tem muita rotação, né? O Guga aqui de Florianópolis teve problema também, mas ele foi profissional, eu não cheguei a esse nível, mas joguei muito tênis quando era garoto. Entendi. E lá em Blumenau, tu mora em que bairro? Eu tô morando na Fortaleza. Bairro bom, né? Bairro bom, bairro bom. Quando eu cheguei, nós ficamos hospedados na casa de uma amiga, lá no bairro da Velha, mas agora eu e a minha esposa estamos morando na Fortaleza. Eu te apresentei com um monte de adjetivo, né? Então, fotógrafo, comunicador... Tal. Exatamente. Para quem está assistindo a gente, vamos resumir o teu currículo. Bom, eu comecei tudo com a fotografia. Isso em 1982, em Mato Grosso do Sul. Um colega do colégio, eu estudava no Colégio Massi, na época, e ele me convidou para ajudar ele a fotografar um evento de moda. E aí eu falei, cara, mas eu não sei o que é fotografia. Não, mas eu te ensino. E aí a comunicação começou por ali. Mas antes da comunicação, eu já gostava muito de arte plástica.
E eu estudei arte plástica uma época e desisti da arte plástica porque demorava muito para você, por exemplo, você começava a pintar uma tela, às vezes demorava 15 dias com tinta a óleo, né? Então demorava muito tempo para a tela secar para você continuar. E aí eu olhava as bancas de revista e eu ficava olhando aqui aquelas revistas, na época, Manchete, Vogue, e aí eu ficava meio que deslumbrado com aquele negócio da fotografia. E aí pintou essa oportunidade desse amigo meu do colégio, e aí eu entrei na fotografia. Eu conheci a fotografia com 16 anos, logo depois eu me destaquei muito, eu era fotógrafo de 3 colunistas sociais, Marilu Guimarães, Dácia Correia e Alexandre Bilo. Eu fazia 3 colunas sociais, tipo assim, custo zero, mas eu ganhava visibilidade. Então, muita gente queria participar das colunas sociais daquela época e me procuravam. Como é que a gente faz e tal. Rede de relacionamento. Exatamente. Hoje a gente chama network, né? Mas naquela época era relacionamento. E foi nessa época que eu comecei como fotógrafo de moda, e em Campo Grande eu tive a oportunidade de fotografar Luísa Brunet, Xuxa, Veluma, Monique Evans, Luma de Oliveira e muitas outras. E aí a família, saímos de Recife, fomos morar em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Meu pai não se deu muito bem e nós nos mudamos para Roraima. E logo quando eu cheguei, ganhei também muito dinheiro com fotografia naquela época e fui convidado para ser fotógrafo do governador. O governador iria assumir o antigo ex-território, que era o ex-senador Romero Jucá. Ele foi governador do ex-território e eu fui convidado para ser fotógrafo dele. E ali ficou quanto tempo? Bom, eu vivi em Roraima, Manaus e Belém, foi em 40 anos na região amazônica. Sim. 40 anos. Então você tem aí 38 anos de experiência com fotografia. Não, com fotografia são 42, porque eu comecei lá em 1982. Entendi. São 42 anos de fotografia. E tem muito segredo, cara, para fotografar? Por incrível que pareça... Vamos dar os caminhos das pedras. Aí. Pois muita gente, eu me inspirei muito nos grandes mestres da pintura, por incrível que pareça. E quando eu fui professor universitário, da disciplina de fotografia na universidade, eu fazia com que os meus alunos tivessem essa curiosidade de estudar os grandes mestres da pintura. Sim. Porque eles eram quem trazia, eles eram os fotógrafos daquela época, então eles faziam coisas que muita gente hoje, os artistas plásticos, não conseguem fazer. Os grandes mestres da pintura, como Leonardo da Vinci, Renoir, Rembrandt. Então, eu fazia com que os meus alunos fossem pesquisar, com o advento hoje da internet, olhava pelo menos no celular. Sim. Entendeu? Então... Curiosidade. Pois não. Né? Curiosidade. Ser curioso para olhar, de tipo assim, como será que ele fez isso? Como é que ele fez? Por exemplo, Leonardo da Vinci foi o primeiro pintor a desfocar o segundo plano. Ninguém sabia como desfocar um segundo plano. Ele foi o precursor dessa tecnologia, dessa técnica. Hoje em dia, muitos artistas plásticos não usam isso. Ele começou a trabalhar a perspectiva na fotografia, na pintura, né? E aí eu fazia com que os meus alunos olhassem aquilo e tentassem fazer a mesma coisa com a fotografia. Sim. Então foi assim que eu conheci, que eu lecionei a disciplina de fotografia. Eu lecionei 5 disciplinas na época, né? Eu fui o primeiro aluno formado na minha faculdade a ser professor quando se formou. Deixa eu te fazer uma pergunta importante com relação a essa experiência com fotografia. Precisa de muito estudo, cara? Precisa. O problema de hoje em dia é o seguinte, com o advento dessa tecnologia, muitas vezes a pessoa fotografa aqui, leva para o computador, manipula pra caramba e faz uma fotografia. Eu brinco, meu filho, Gabriel, ele está com 28 anos, agora é médico veterinário, acabou de formar, e há um tempo atrás ele me comprou uma câmera minha.
Aí eu falava, meu filho, esse tipo de coisa que você está fazendo aqui, esse tipo de manipulação da imagem no computador, isso não é a cor verdadeira, isso não é o real. Ah, pai, mas o cliente aceita isso. Aí eu falei, vamos fazer uma coisa, meu filho? Junta você e os teus amigos, vamos lá para o estúdio. Só com iluminação, sem manipulação. Vamos brincar no estúdio? Isso já tem uns 6 anos, eu estou esperando até hoje. Ou seja, muita gente acha que a tecnologia é tudo. E não é. É o aprendizado, é o conhecimento, é o estudo aprofundado de qualquer tipo de matéria. É a percepção do ambiente. Exatamente. Eu sempre digo que fotografia é você pinta com a luz. Entendeu? É saber trabalhar com a luz. Por exemplo, quando eu cheguei aqui, logo quando eu cheguei, eu fiz um ensaio fotográfico do Rodrigo, que é meu enteado, e da esposa dele. Gente, 1/3 desse seu estúdio aqui. Uma parede branca, um flash. Se eu te mostrar depois as fotos, você não acredita o que é que eu fiz. Sim. Com uma luz. Tu vê, entendeu? Né? Então, é a pessoa saber a técnica, o porquê de cada coisa, para poder tirar o melhor que possa acontecer daquele trabalho que você vai realizar. Pessoal, a gente está conversando com o Alexandre Galindo, ele é morador da cidade de Blumenau. Na verdade, ele é um cidadão do mundo, porque ele já teve experiências aí por grande parte desse país. E ele é comunicador, fotógrafo, radialista também? Radialista, diretor de programa de televisão. Eu dirigi 2 programas de televisão lá em Roraima. Um era um programa rural, chamava Roraima Rural. E outro foi um programa cristão evangélico. Eu sou evangélico. E eu dirigi e produzi durante 9 anos. Sim. Se você fez 52 programas no ano, né? Gravou 52 programas, você pega os 52 e multiplica por 9 para saber quantos programas eu dirigi. E a gente sempre trabalhou com muito esmero, sabe? Com iluminação impecável, áudio impecável, tudo impecável para sempre levar o melhor que a gente podia para o nosso telespectador. O Alexandre está me dando uma aula aqui, a gente estava nos bastidores conversando, já deu umas dicas ali, inclusive de iluminação. Pessoal, a gente está conversando com o Alexandre, a gente vai para o nosso segundo bloco, porque tem o gosto pela política, o marketing político e as expectativas para Santa Catarina. Para você que está nos acompanhando, muito obrigado pela sua companhia. Quero mandar um abraço para o Espaço Requinte Café, nosso mais novo patrocinador, e também dizer que nós vamos fazer uma ação de marketing bem bacana agora nos últimos 2 meses do ano de 2024. Tá gostando do papo? Tranquilo, ótimo. Que venha o segundo bloco. Então, para você que está aí, não saia daí, já voltamos. Voltando para o segundo bloco de um papo sensacional com Alexandre Galindo, morador da cidade de Blumenau, que está aqui na cidade de Gaspar me fazendo uma visita aqui no estúdio, justamente para apresentar aí os trabalhos que ele coloca à disposição da comunidade como comunicador, fotógrafo, radialista, tem um monte de coisa, hein? Tem. E ainda tem um outro, eu brinco, viu, gente? Sabe aquele seriado Todos Odeiam o Chris? Sim. O pai Júlio, dele, né? O Júlio tem 2 empregos. E eu tenho 3. Tu vê? Eu sou servidor público federal em final de carreira, comunicador e também sou gordo. Tem muita gente que não percebe, né? Mas eu sou gordo e eu brinco que todo gordo é bom de comida. E além de ser bom de comida, eu sou bom de fazer comida. Ótimo. Então eu também tenho esse lado. Eu fiz um curso, sou chefe de gelato italiano. Olha aí. E de chefe patisserie também. E a gente tinha uma gelateria lá em Boa Vista que eu estou pensando seriamente em trazer ela para cá e voltar a empreender, que eu tive que parar por causa da pandemia. Pois é, né? E a gente está nos bastidores, a pandemia para mim não foi muito boa, eu tive que fechar minha empresa para não quebrar, para não quebrar financeiramente, né? Então antes que ela quebrasse eu decidi fechar. E eu fiquei com sequelas, eu precisei fazer uma cirurgia e agora a gente requer mais cuidados, né? Claro. A nossa vida a gente requer um pouquinho mais. Como você falou, eu já estou com 59,
mas com essa carinha de 20, como ele brincou, né? Corpinho de 25. Oh meu Jesus. Ele é um menino muito simpático, ele. Ô, Alexandre, e o gosto pela política, cara? Como começou Cara, isso? foi muito engraçado. Na época que eu comecei com a fotografia, nós conhecemos um pessoal que morava em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, a família Maia. E o Chico Maia era o filho da família, né? E ele foi candidato. E os pais dele eram amigos do meu pai e da minha mãe, porque eles eram sergipanos, morando lá, nordestinos também, morando lá em Mato Grosso do Sul. A gente fez amizade. E o Chico Maia foi candidato a vereador. E eu comecei a trabalhar com política para ajudar ele. Te apaixonou, hein? E aí, amigo, o bichinho da política entrou na minha veia. Na época da redemocratização, lá em 81, eu fui um cara pintada. Né? Naquela época todo mundo era. Né? Aí você vai crescendo, você vai vendo que a coisa não é bem como te ensinam. Então, foi aí que eu comecei a despertar. Aí a fotografia me levou para trabalhar com político. Te ajudou. E aí, sendo fotógrafo do governador, o leque começou a abrir. Então eu me dediquei muito à fotografia, tanto é que eu sou especialista em fotografia de fotos oficiais. Dos 7 governadores que Roraima teve eleitos, 4 a foto oficial é minha. Ótimo. Neudo Campos, Flamarion Portela, Anchieta Júnior e Chico Rodrigues. Então, dos 7, 4 a foto oficial é minha. E aí eu fiz muito foto de candidato ao Senado, ao governo, prefeitura, senador, deputado federal, estadual. E isso eu tenho mais ou menos, se eu for puxar tudo, eu acho que uns 4 a 5 mil candidatos fotografados na minha carreira. Tua empresa, prestadora de serviço para esse tipo de público. Para esse tipo de público. Eu trabalho com chama AWG, a minha empresa, ela já tem 28 anos. E eu trabalho nisso, dando assessoria e consultoria de marketing comum e também o marketing político. Então, o marketing político é uma das tuas especialidades. Isso, uma das minhas especialidades. Como é que funciona? Por exemplo, eu fiz a faculdade, eu já era meio autodidata. Aí eu fui para a faculdade para ter um canudo. Tá? Sou bacharel em comunicação social com especialização em publicidade e propaganda. Sim. E fiz pós-graduação em marketing pela Fundação Getúlio Vargas do Rio de Janeiro. Sim. E sempre quando terminava as aulas, eu sempre conversava depois com os professores e dizia: professor, me explica o que é que sua disciplina pode ser usada no marketing político. Então, com essa experiência toda, a gente já era de forma empírica, né? A gente conhecia no dia a dia, porque eu brinco assim, que o político daqui de Santa Catarina ele é muito romântico. E eu brinco também que o político, não os melhores políticos, tá, gente? Por favor, não obrigatoriamente sejam os melhores, mas eu digo que as maiores raposas políticas do Brasil, todos são políticos da região norte e nordeste. Por quê? Eles fazem política 24 horas. Sim. E eu trabalhei com esse pessoal. Eu trabalhei com o senador Romero Jucá, Tomás de Souza Pinto, Neudo Campos, esse pessoal todo. Eu trabalhei Flamarion Portela, Anchieta Júnior, Chico Rodrigues, eu trabalhei com todos esses, entendeu? Eu fiquei só na vice-governadoria assessorando 6 vice-governadores, aí depois passei mais 4 anos na Polícia Militar, depois mais 4 anos na Secretaria de Planejamento, e por último eu estava na Secretaria de Segurança Pública, assessorando os secretários. Sim. E sempre trabalhando com a parte da comunicação e principalmente uma coisa que eu aprendi quando eu fui trabalhar na Polícia Militar foi o planejamento estratégico. Cara, isso muda qualquer... Mas para a campanha política. Focado para a campanha política. Entendi. Mas, por exemplo, é tudo marketing. Tá, mas então deixa eu te fazer uma pergunta. Aproveitando que ele conhece de planejamento político especificamente, vamos olhar o cenário São Paulo. Então nós tínhamos ali Nunes,
Boulos e Marçal. Sim. Falando do Marçal, ele errou? Eu acho que quem estragou ele foi ele mesmo. A maneira como ele se comportou. Exatamente. Ele quis usar a estratégia que ele se comunicava para a rede social, só que para a política não é a mesma coisa, querido. Você não pode esquecer que existe um sistema. Sim. E ele quis bater de frente com o sistema e ele não estava preparado para isso. Ele falava muito da psicologia da atenção, tanto que ele teve que tomar algumas ações no início da pré-campanha e campanha para justamente ter a atenção do público. Então isso ele conseguiu. Ele conseguiu, porque ele conseguiu. Uma dos perfis dele lá no Instagram foi bloqueado e no segundo que ele tinha, ele chegou a 5 milhões assim, em questão de 7 dias. Mas o que eu quero dizer para você é o seguinte, você não bate de frente com o sistema. Sim. Por exemplo, nós estávamos conversando aqui nos bastidores, ele estava me perguntando sobre o Washington Oliveto. Sim. Um mestre, cara. Um homem que me inspirou em fazer muita campanha publicitária que eu já fiz na minha vida. Você não viu o Oliveto indo para a política, mas eu sou um discípulo do Duda Mendonça, que já faleceu também. E eu aprendi muito vendo as campanhas do Duda. Quem era Duda? Era o marqueteiro do Maluf. Quem era Lula? Era um metalúrgico que queria ser presidente. Enquanto ele não escutou um profissional dizendo como deveria fazer, sim, ele nunca conseguiu. Quando eu trabalhei na Justiça Eleitoral, que eu também falei para você que eu e minha mãe instalamos a Justiça Eleitoral no estado de Roraima, eu conversava com o pessoal, porque eu trabalhava no cartório eleitoral, eu tinha que atender todos os presidentes de partido, sim, todos os eleitores, todos os candidatos e tal. E eu conversava com o pessoal do PT, eu falei, enquanto vocês não tirarem esse discurso xiita de vocês, vocês não vão a lugar nenhum, vocês vão precisar fazer composições políticas. Sim. E o Duda conseguiu fazer isso. Primeiro, ele mexeu no visual do Lula. Ele transformou um homem... Né? Ele repaginou, ele transformou um Lula que não estava preparado, ele lapidou o cliente dele e lançou o Lula Paz e Amor. Uma vez, e assistindo o Duda falar a respeito do Lula, por exemplo, tem aquele vídeo icônico do Lula participando, se eu não me engano, é do Roda Viva, que ele está fumando, né? Que naquela época podia, lá na década de 80. Então ele pega aquele vídeo e transforma o Lula numa outra pessoa, né? Sim. Numa imagem totalmente diferente, que é o tal do Lulinha Paz e Amor. E realmente, o marketing político estratégico, ele faz isso. Sim. Só que também, enquanto você, especialista de marketing político, tem uma outra coisa, né, Alexandre? Que é o seguinte, a cabeça do político é vaidosa, né? Não. Querido, tem uma palavra na Bíblia que está no livro de Eclesiastes 1:2. O sábio Salomão falou, vaidade, vaidade, tudo é vaidade. E pensa num pessoalzinho que é vaidoso, é o político. E o do pessoal do Poder Judiciário também. O pessoal do Poder Judiciário, a gente até brincava na época, né? Eu não sei nem se eu posso dizer isso aqui no ar, mas quando eu estava na Justiça Eleitoral, a gente tinha uma brincadeira e perguntava assim, qual é a diferença de um juiz para um desembargador para um ministro? O juiz acha que é Deus, o desembargador tem certeza que é Deus e o ministro não tem nenhuma dúvida que é Deus. É mais ou menos por aí. Infelizmente. Infelizmente é mais ou menos por aí. E o marketing político é exatamente o inverso disso. Se o cara não for uma pessoa popular, aquele cara que olha no olho, cumprimenta o eleitor, sim, e tal. Eu fiquei impressionado com o senador Esperidião Amin. Sim. Eu me lembrava que eu estava no Palácio na época e ele tinha ido lá no Estado com uma comissão de senadores, que eu não lembrava nem quantos eram e tal. E aí eu tive a oportunidade de encontrá-lo ano passado aqui em Blumenau. E o nosso amigo em comum, o Elson Schitz, né, um abraço para o Elson, ele me apresentou o senador na época,
Aí eu falei, senador, eu lhe conheci no estado de Roraima no início da década de 90. Ele olhou para mim assim no meu olho e falou, dia 23 de novembro de 1991, eu estava com uma comissão de mais 3 senadores no estado de Roraima discutindo a criação da área Yanomami. Aí eu fiquei assim, ó. Eu não me lembrava de data. O senador lembrava da data, com quem ele estava e tudo mais. Cara, um homem incrível. Fica uma lição para quem está assistindo a gente com relação a marketing. Aí de todas as esferas, né? Lembrar de datas, lembrar de nomes e de temas passados é importante. Se você não for bom por isso, você contrata alguém para te lembrar. Exatamente. Por que é que o Maluf sempre ganhou? Ele nunca perdeu uma eleição. Por causa disso. Ele não tinha uma cabeça prodigiosa, como a do senador Espiridião. Ele tinha uma assessoria. Tem os filmes de época, 150 anos, 100 anos atrás, que está o chefe de Estado e do lado tem uma assessora com um caderno e ele está recebendo as pessoas em uma festa, a assessora está do lado. Este aí é o fulano de tal, aí ele já cumprimenta. Sim. Tem vários filmes que tem essa passagem, para te ver a importância de você lembrar o nome das pessoas. Sim. É importante. Pessoal, a gente está conversando com o Alexandre. Eu vou para a última pergunta, que é o seguinte. Quais expectativas para Santa Catarina, Demão? Amigo, era um sonho já que eu tinha prometido para minha esposa, que quando eu me aposentasse ou numa outra oportunidade, a gente viria para cá e aconteceu uma série de milagres na minha vida para a gente estar aqui. E a minha perspectiva é muito boa, tá? A gente tem uma experiência vasta, não só no marketing político, mas também no marketing, e à disposição para criar parcerias. Ótimo. Entendeu? Como é que te encontram aí nas redes sociais? Olha, é Alexandre Galindo Oficial, tá, no Instagram, e pode mandar mensagem lá. Eu vou marcar o perfil dele no corte depois no Instagram. E pode mandar mensagem, a gente entra em contato por marketing político ou por marketing convencional. Hoje de manhã mesmo, essa gravação era para acontecer de manhã. Eu tive que atender um cliente, ele me entendeu, né? Porque cliente é o que faz a gente rir. Exatamente. Então a gente foi atender um cliente e estamos aqui hoje na parte da tarde gravando essa bela entrevista com esse amazonense e um roraimense, que são estados gêmeos, né? Um saiu de dentro do outro, porque Roraima era município do estado do Amazonas, isso na década de 50 ainda, mas é um estado que está em grande crescimento lá no norte do Brasil, e a gente sabe que, eu acho que é até engraçado, casado com uma catarinense, o estado brasileiro que percentualmente deu mais voto para a direita foi Roraima. Sim. E em segundo lugar Santa Catarina. Pois é, então nós somos irmãos siameses, um morando no norte e outro morando no sul. E com uma história muito parecida, que eu também sou casado com uma catarinense. Meu querido Alain, foi um prazer tê-lo aqui no seu programa. Eu que te agradeço. Eu vou te pedir uma mensagem final para quem está assistindo a gente aqui na Lente do Valor Entrevista. Manda um abraço aí às pessoas que você ama, a família. Olha, eu quero mandar um grande beijo para minha esposa, minha família. Eu vou estar recebendo a minha filha Vitória semana que vem. Eu tenho o Gabriel, que está morando agora no Rio de Janeiro, terminou medicina veterinária, está tentando lá fazer uma pós-graduação. Ele quer se especializar na inseminação artificial e trabalhar a genética de raças e também seleção de embriões. E tem a minha caçula, que está em Roraima, que é jornalista formada, trabalhou na assessoria da prefeitura. E a minha filha mais velha, ela é maquiadora profissional em São Paulo e também produtora de televisão. Show. Então, a eles é para eles, a minha esposa Margarete, a Vitória, o Gabriel e a Luísa, que eu levanto todo dia de manhã da cama. E espero que vocês tenham gostado. Qualquer coisa que vocês precisem de uma consultoria ou uma ajuda, é só entrar em contato. Sensacional. Alexandre, obrigado, tá, meu irmão? Deus abençoe você. Foi um prazer te receber aqui no estúdio. E eu agradeço e abençoo também todos os nossos telespectadores do programa Valor.
Muito obrigado para você que está nos acompanhando, um beijo no coração e como vocês sabem, contamos histórias reais e inspiradoras. E se você gostou desse vídeo, deixa um like, faz um comentário e claro, quer vir aqui na bancada? Deixa um comentário aqui no nosso vídeo que eu tenho o prazer de te receber. Voltamos na semana que vem com mais novidades e novidades boas aqui no Valor Entrevista. Um abraço. Um abraço.